Estudantes da pós-graduação anunciaram que irão paralisar suas atividades nesta quinta-feira. A decisão foi tomada após o Ministério da Educação anunciar que não conseguirá pagar bolsistas e médicos residentes neste final de ano. A reportagem é de Júlia Pereira. Pós-graduandos de todo o país devem paralisar as suas atividades a partir desta quinta-feira, 8 de dezembro. A decisão foi tomada como uma resposta ao anúncio do Ministério da Educação de que não há verbas suficientes para o pagamento de bolsas de estudos. Calcula-se que está impossibilitado o pagamento de 14 mil médicos residentes de hospitais federais universitários e mais de 100 mil bolsistas da CAPES neste final de ano. A informação foi passada pelo chefe da pasta, ministro Vitor Godoy, à equipe de transição do governo eleito em reunião realizada na última segunda-feira. Além da paralisação de hoje, os estudantes já vinham realizando outras mobilizações desde o anúncio do não pagamento das bolsas. A situação preocupa o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Vinícius Soares. Os relatos recebidos pela entidade são de estudantes vulnerabilizados, já que muitos deles têm a bolsa como a única forma de sustento. E a nossa preocupação é justamente no impacto disso, porque todos esses bolsistas, eles a maioria possui essa bolsa como a única fonte de subsistência, né? Então eles dependem dessa bolsa para se alimentar, para se deslocar para a universidade, para poder pagar a conta de aluguel, de transporte, entre outros. Muitas vezes uma bolsa de um pós-graduando sustenta famílias inteiras. Então é essa a nossa preocupação no pagamento das bolsas, né? Que acaba sendo o salário dos jovens pesquisadores. Então a gente está com essa mobilização, todos os pós-graduandos estão muito mobilizados e essa paralisação na prática do sistema público, especialmente o pagamento de bolsas, também atinge a educação básica, porque diversos professores são bolsistas da CAPES e acabam tendo impactado, né? Então a gente já tem, inclusive, ciência de diversos pós-graduandos que estão tendo que voltar para sua casa porque eles não conseguem se sustentar perto das universidades, né? E é esse hoje o cenário que ele está colocado, diversos deles em vulnerabilidade social. A falta de dinheiro para pagar as bolsas é resultado de bloqueios orçamentários sofridos na última semana. Em 28 de novembro, entidades ligadas à área da educação anunciaram que o governo federal havia informado o bloqueio de 1,4 bilhão na educação, sendo que 344 milhões seriam retirados das contas das universidades. Após intensa repercussão negativa, o MEC informou que iria restabelecer os valores para que as instituições pudessem empenhar despesas não obrigatórias, como bolsas estudantis, salários de funcionários terceirizados e pagamentos de contas de luz e água. Porém, poucas horas depois, o governo Bolsonaro emitiu um novo decreto e voltou a bloquear os recursos das universidades. O MEC informou aos órgãos vinculados à pasta que o limite de pagamento das despesas discricionárias da educação, previsto para o mês de dezembro, havia sido zerado pelo Executivo Federal. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ricardo Marcelo, explicou que o novo bloqueio foi ainda maior do que o valor retirado anteriormente. A rigor, a situação agora está, inclusive, pior do que a situação do início da semana, porque foram abrangidos agora com essa retirada financeira, inclusive empenhos anteriores que já tinham sido feitos. O tamanho desse corte para as universidades, em plena reta final da nossa execução orçamentária, é num montante de aproximadamente 431 milhões de reais. Isso é uma situação inédita. O governo acaba no dia 31 de dezembro, a máquina pública precisa continuar girando, as universidades precisam manter os seus compromissos. Estamos na esperança e no diálogo que essa situação seja revertida pela sua imensa gravidade o mais brevemente possível. A paralisação de pós-graduandos, marcada para esta quinta-feira, conta com a adesão de outras entidades estudantis que se mobilizam contra o desmonte geral da educação no governo Bolsonaro. O mais recente bloqueio agrava ainda mais a situação das universidades, que ainda enfrentam dificuldades com a retirada de 438 milhões de reais feita em junho. Bruna Brelas, presidenta da União Nacional dos Estudantes,
diz que o movimento está articulado para garantir que, mais uma vez, o governo volte atrás no bloqueio das verbas da educação. Nós vamos construir mobilizações em diversas universidades do Brasil, assim como nas nossas redes e em Brasília, para garantir que o governo pague essas bolsas e também chame a atenção dos outros poderes de que não é possível deixar essa estudante na mão logo no final do ano, sem bolsa, sem nenhuma perspectiva, somente com o anúncio de que o Ministério da Economia cortou todas as verbas. Isso não pode acontecer. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.